Bom dia a todos. É com alegria, que pudemos retornar ao Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, depois aí desse prolongado distanciamento social. E como nós estamos no mês de outubro, tradicionalmente é evocada sempre a lembrança do codificador Allan Kardec. Nós teceremos então algumas considerações sobre a sua obra e a sua relação com a atualidade em que nós estamos vivendo. É muito interessante que Allan Kardec, ele começou a manter contato com os fenômenos mediúnicos com 50 anos de idade. Antes ele teve toda uma vida profissional de dedicação na área da educação na França, no ensino privado, discípulo que ele era de um grande pensador da educação e inovador que foi Pestalozzi, com quem ele se formou. E é interessante que ele desenvolve em Paris uma escola privada, muito preocupado com a preparação da infância, a preparação das crianças. E o interessante é que quando ele escreveu um livro de aritmética para ensino das crianças, ele dedicou esses livros às professoras e às mães, porque ele já considerava o papel, e era claro naquela época, indiscutível, das mães, na educação do ambiente doméstico de seus filhos. E ele veio a se casar com uma professora, uma colega, Amélie Boudet, com quem ele desenvolveu não só um trabalho educacional, como depois também ela dedicou todo o apoio dela ao seu trabalho como codificador do Espiritismo. Mas o fato interessante é que quando ele entra em contato com os chamados fenômenos que aconteciam em Paris, como em outras partes do mundo naquela época, e é interessante porque era um contexto de se chamar a atenção, fenômenos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, e aí nós lembramos de um dito de Jesus: se estes se calarem, as pedras clamarão. Foi exatamente o que aconteceu, porque eram fenômenos de efeitos físicos, de movimentação de objetos, de pancadas, de pedras que voavam, exatamente com essa ideia de sensibilizar o sentido físico das pessoas. E ele, ao entrar em contato com esses fenômenos em Paris, convidado que ele foi, em função do seu preparo intelectual e também porque ele era um estudioso na época do magnetismo. Desde já, vamos deixar claro, o Espiritismo não tem nada a ver com magnetismo. Mas é bom lembrarmos que ele teve esse início antes. Qual a primeira conclusão que ele chegou? Que, com muita dificuldade, as mensagens que brotavam daquelas pancadas identificadas com letras eram, na verdade, trazendo informações num nível superior ao das pessoas presentes. Então, para ele, estava claro que não eram as pessoas que estavam criando ou sugestionando aquelas respostas. Então, a todo efeito inteligente, necessariamente há de ter uma causa inteligente, a conclusão que ele chega. E ao analisar aquele conteúdo, ele entendeu que seriam as chamadas almas dos mortos que estariam por trás de todos aqueles fenômenos. Desses contatos com manifestações objetivas de efeitos físicos, ele foi convidado, começou a participar de reuniões com médiuns, que também já existiam na França, e esses médiuns escreviam aquilo que nós chamamos de psicografia em nossos dias. Pois bem, a partir dessas mensagens que foram surgindo aqui e acolá, ele passou a dar atenção não mais ao fenômeno, mas ao conteúdo, aquilo que emergia do fenômeno.
e ele recebe de um amigo, que era um teatrólogo francês, Victorien Sardou, uma coleção de 50 cadernos contendo mensagens manuscritas, obtidas de vários médiuns e assinadas por diversos espíritos. Com esses 50 cadernos e mais o conteúdo que ele estava reunindo, é que ele recebe, também acionado pela espiritualidade numa dessas reuniões, a orientação para escrever um livro. Então ele começa a elaborar o Livro dos Espíritos, que foi lançado em Paris no dia 18 de abril do ano de 1857, no Centro Cultural da capital parisiense. Veja o detalhe, no Palais Royal, que originalmente foi realmente um palácio real. Mas naquela época ele era um predecessor, vamos assim dizer, dos nossos centros comerciais ou shoppings, porque ele já possuía 2 teatros, várias lojas finas, restaurantes e livrarias. Então ele reunia a população, principalmente aos finais de semana. E no dia 18 de abril do ano de 1857, um sábado pela manhã, Kardec chegou à livraria Danty um pouco atrasada. Quando ele chegou, os livros já estavam lá à venda, expostos. E havia fila para pessoas interessadas em adquirir o livro. E houve tanto interesse pelo livro, e uma das pessoas que lá compareceu era uma teatróloga que adquiriu 2 exemplares, um para ela e outro para doar a um amigo. O amigo de George Sand era o imperador Napoleão III, que, aliás, despachava e trabalhava no Palácio das Tulherias, que existia à época a poucas quadras ali do Palais Royal. E houve, então, através do lançamento do Livro dos Espíritos, naquele ambiente do Palais Royal, um espalhamento, né, da obra e das informações. Em Paris já existiam vários jornais diários e com folhetins. Guardadas as devidas proporções, seria aquilo que foi a pretensão aqui no Brasil dos antigos cadernos culturais, que praticamente não existe mais, né? Então tinha resenha de livros, análises de várias obras, teatros, etc. E começaram então a aparecer resenhas e comentários de jornalistas sobre o livro lançado. Isso foi importante, então, para essa difusão da obra. E tanto ficou claro que um teatrólogo da época, Théophile Gautier, ele escreve a primeira peça de teatral sobre o espiritismo, em que ele intitulou Espírita, e onde foi apresentado em teatros de Paris e depois levado também a Viena. Então as ideias começaram a se disseminar. Pois bem, voltando ao Livro dos Espíritos, a primeira edição era uma edição menor, mais simples, menos da metade da edição definitiva. Mas o importante é chamarmos a atenção que ele tem 4 partes, ou 4 livros. A primeira parte, que trata das causas primárias ou das causas primeiras, começando com a pergunta-chave: que é Deus? Veja, ele não perguntou quem é Deus, é que é Deus. E aí vem uma série de informações sobre o espírito, a formação, o perispírito. Na segunda parte, do mundo espírita ou do mundo espiritual, onde trata da relação da humanidade desencarnada com a humanidade encarnada. E as várias formas, né, não só dessa relação, como também com a efetivação do processo da reencarnação. A terceira parte, das leis morais. Leis morais de quem? De Jesus. Então, o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, adota a essência do ensino moral de Jesus. E a quarta parte, das esperanças e consolações, que seria, assim, uma visão da justiça divina segundo o Espiritismo. Então, foi uma obra extremamente inovadora. E Allan Kardec, vejam, com o Livro dos Espíritos, ele assinala a data de nascimento do Espiritismo. Não existia Espiritismo antes de Kardec.
existia espiritualismo e espiritualista, né? Os termos foram cunhados para definir a nova proposta por Allan Kardec. E apenas por volta do ano de 1876 é que a Enciclopédia Française incorporou os dois neologismos. Então, vejam, ele dá origem ao espiritismo. Antes, de formas esparsas em todas as épocas da nossa civilização, e não apenas na Bíblia, há registros sobre a divindade, sobre manifestação dos espíritos, ideias vagas de reencarnação, tudo isso já existia. E muitos ensinos morais, além dos de Jesus, que brotaram também em outras partes do mundo. Mas ele consolida, ele reúne tudo isso em O Livro dos Espíritos. E o interessante é que Allan Kardec, como um arguto pensador, ele tinha preparo e autonomia intelectual para isso, é importante a gente dizer isso. Ele não foi um entrevistador de espíritos, ele não foi um perguntador de espíritos. Allan Kardec elaborou o Livro dos Espíritos, porque ele reuniu os 50 cadernos e mais outras informações que ele foi protagonista nas reuniões, né, em que ele participava, deu a forma de perguntas e respostas que ele entendeu que seria uma maneira mais didática de apresentar o tema. Então, ele teve uma participação efetiva. E ele acompanhava tudo isso, porque ele recebia visitantes e tinha uma correspondência epistolar imensa de pessoas interessadas na novidade. E aí o que acontece? No mês de janeiro do ano de 1858, portanto, menos de um ano depois do Livro dos Espíritos, ele lança a Revista Espírita. A Revista Espírita mensal, elaborada diretamente por Kardec, com uma proposta jornalística que, guardadas as devidas proporções, tem tudo a ver com a atualidade. Porque ele tem artigos de conteúdo, tem análise de fatos do momento, que aconteciam em várias partes do mundo e que ele recebia, resenha de livros espiritualistas, mensagens espirituais que ele recebia e selecionava, desde que fossem coerentes com o Livro dos Espíritos. E essa revista espírita, que era mensal, serviu de balão de ensaio para ele ir publicando partes dos futuros livros, que ele reuniu depois nos outros livros. Então, com a Revista Espírita, Allan Kardec deu início à imprensa espírita. Então, com ele surgiu o Espiritismo, agora surge a imprensa espírita. No mesmo ano, no mês de abril, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que vem a ser o primeiro centro espírita do mundo, com as características próprias daquela época, mas com normas, com propostas definidas, que ele veio a divulgar depois, inclusive, no Livro dos Médiuns. Então surge o primeiro centro espírita com Allan Kardec. E o interessante é que, em função da demanda das perguntas, dos diálogos, havia necessidade de detalhamento do Livro dos Espíritos. Então ele lança em 1861 o Livro dos Médiuns, que ele considera como o guia dos médiuns e dos evocadores. O que trata esse livro? A operacionalização do conteúdo da segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou do mundo espiritual. Então ele vem agora a trazer orientações práticas para o exercício da mediunidade dentro da proposta de um livro dos Espíritos. Isso é muito significativo para nós. Prosseguem outras obras à medida em que ele era inspirado e aquilatava também a necessidade. Em 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que o primeiro título, a rigor, foi Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é, na verdade, um aprofundamento da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Mas, em O Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais não são tratadas genérico ou filosoficamente, mas com ilustrações práticas
a partir de transcrições de versículos que Allan Kardec selecionou. Então, é exatamente trechos dos evangelhos, não é? E que ele passa em função daquela vida que Jesus nos exemplificou no seu contato com as pessoas e parte para a análise dentro de uma visão espírita redigida por ele, Kardec, mas depois complementada com as instruções também dos espíritos. Em 1865, ele lança O Céu e o Inferno. Em realidade, também uma continuidade, um desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações. E O Céu e o Inferno é muito interessante, porque é um livro inédito. Foi o primeiro livro que trouxe estudo de casos das manifestações espirituais. E em função das manifestações que ocorriam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e vejam que coisa, né? Naquela época, lógico, não existia gravador, e tudo era feito a bico de pena, né? Então, alguém devia ter taquígrafo, né? Registravam as mensagens a bico de pena, e hoje estão aparecendo vários desses manuscritos, nós já tivemos a oportunidade de ver várias delas, e o que acontece? Ele analisa o conteúdo das mensagens e procura saber quem é o espírito comunicante, como e quando ele havia vivido aqui na Terra. Então, um estudo de casos. Em consequência, ele detecta que realmente há vários níveis ou vários estados de alma. Por isso é que ele se chama o céu e o inferno, porque tem estados de alma que caracterizam o inferno no seu desequilíbrio, no seu pensamento, e tem estados de alma de mais serenidade e tranquilidade que caracteriza aquilo que foi tipificado aqui entre nós de céu, não é? E aí, vejam, essas obras vão complementando e aprofundando o Livro dos Espíritos. Em 1868, ele publica a Gênese, que trata das questões principais da primeira parte, das causas primárias ou primeiras. Esse livro também tem coisas inéditas, porque é o primeiro livro que relaciona dados arqueológicos, estudos que já existiam sobre a evolução do globo e do homem, ele relaciona com o Espiritismo. Então, ele faz aquela montagem de um quadro, inclusive, que mostra que cada dia bíblico não foi um dia. Tem dia que foram bilhões de anos na evolução do nosso orbe. E outros foram milhões de anos. Então, ele faz essa relação muito oportuna. E ele viveu numa época que havia uma emergência de ideias de desenvolvimento da ciência que ele aproveitou no livro A Gênese. E nesse livro, ele analisa com toda a prudência e sensatez os chamados milagres do Novo Testamento. À luz do Espiritismo, não mais à luz da Igreja Católica. Então, meus amigos, quando nós lemos as 5 obras básicas de Kardec, nós vamos sentir que elas estão incluídas ou condensadas na obra básica e inaugural, o Livro dos Espíritos. Então, vejam bem, quando as pessoas que normalmente procuram a instituição espíritas, as lideranças espíritas, o atendimento fraterno, é porque estão trazendo perguntas existenciais. Imaginando quando nós temos dificuldade de entender alguns processos que acontecem conosco, de instabilidade emocional, de problemas, de ideias que surgem, visões, e que muitas vezes somos levados a consultas na área da saúde e depois de todos os exames chegam à conclusão que não é nada daquilo que a gente imaginava. Então aquela pergunta, mas afinal de contas, o que é isso que eu estou sentindo? O Livro dos Médiuns nos traz a resposta.
são as sensações e percepções de natureza espiritual, tanto anímicas da nossa própria alma, do nosso próprio espírito, como aquelas na relação com os espíritos desencarnados, que são as manifestações mediúnicas. Quando a pessoa traz aquela pergunta clássica e cada vez mais comum na atualidade, por que tantos contrastes, tantos problemas que nós vemos no mundo, tantas injustiças? Por que eu sofro, afinal de contas? Só eu que sofro? Por que tudo isso acontece comigo? O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz o esclarecimento. Quando a pessoa começa a se preocupar com o seu futuro, não é? Afinal, para onde eu vou após a morte do corpo? O céu e o inferno têm a placa indicativa, mostrando os diversos estados de alma. E que não há saltos. Nós vamos ser no mundo espiritual o que nós estávamos sendo e construímos aqui enquanto encarnados. E aí vem a outra questão, mas de onde eu vim? Como que tudo isso foi formado? O livro A Gênese nos esclarece. E reunindo tudo isso, a questão central, afinal de contas, quem eu sou? Para entendermos quem eu sou, é muito importante olharmos o conjunto do Livro dos Espíritos com seus desdobramentos nessas outras obras. E aí nós vamos entender que nós somos espíritos imortais, eternos, jornadeiros da evolução, encarnados agora, passando por um processo reencarnatório dentro de uma proposta que é oferecida a todos nós pela espiritualidade, pela misericórdia divina, de educação espiritual, de aprimoramento dos nossos espíritos. Então, as obras de Kardec nos trazem essas respostas, e elas são extremamente importantes para os momentos em que nós vivemos. Muito se fala que nós estamos no momento de transição. Sim, como nunca deixou de existir. O nosso corpo troca células diariamente, algumas delas, não todas, mas diariamente nós estamos num processo de renovação. O nosso planeta é um orbe vivo. As placas não param de se movimentar. Nem todas as vezes nós percebemos os efeitos, mas elas se movimentam. O chamado polo magnético da Terra se movimenta, é normal, natural. A velocidade de rotação da Terra e de translação tem mudanças e alterações normais. A única coisa é que a gente não tinha era instrumentos que medissem tudo isso e que divulgassem isso no tempo, no momento que estão acontecendo. Então, vamos supor, há 200 anos atrás, se ocorresse uma erupção numa ilhota do Pacífico, nós só íamos saber meses depois. Agora nós sabemos na hora que está acontecendo. Naquele instante, o que acontece? Então, vejam, não é que os fenômenos aumentaram, não, ampliou a forma de comunicação e nós estamos vendo agora simultaneamente as ocorrências em qualquer parte do mundo. Isso é natural, é comum, não é? Para vocês terem uma ideia da alteração do polo magnético da Terra, que muita gente fica imaginando, ela é normal que aconteça. E é tão normal que no mês passado, as autoridades aeronáuticas do país mudaram o número das pistas de alguns aeroportos do país, porque aquele número que aparece na cabeceira da pista é o grau. E já houve alteração de 1 grau. Então, para a identificação dos pilotos, aquilo é importante. E essa modificação foi atualizada no mês passado aqui em nosso país, em alguns aeroportos. Então, vejam, tudo isso que está acontecendo mostra que tudo é transitório no mundo, tudo ocorre num processo de renovação. E Allan Kardec trata dessa questão nos últimos capítulos do livro A Gênese, quando ele fala do sinal dos tempos.
Mas ele trata isso não com aquele sentimento rançoso, místico de religiosidade exacerbada. Não. Ele trata isso de uma forma prudente, racional. E sabe o que ele escreveu? Que mais importante será não a ocorrência de cataclismos, porque eles são normais. Eles são cíclicos e são esperados. Mas será a transformação da humanidade. Essa é a grande mudança. É a transformação do homem. E a transformação do homem não dá saltos. Não é? Tudo acontece de acordo com experiências, testes de vida que nós espíritas passamos a compreender melhor ao incorporarmos, né, todos os princípios vinculados à lei da reencarnação. E é nessas condições, então, que nós vamos ver que, para que o homem progrida, Allan Kardec escreveu o quê? Que deve existir a vigência da fraternidade, da solidariedade e do respeito mútuo. Então, é essa grande mudança que é esperada para o mundo. E aí nós vemos flashes em toda parte da mídia espírita, falando de transição, falando de o terceiro milênio. Há 51 anos atrás, Francisco Cândido Xavier, sendo entrevistado ao vivo, né, pela antiga TV Tupi de São Paulo, apresentaram essa questão a ele. E sabe o que ele respondeu? Realmente, nós vamos passar por algumas transformações no terceiro milênio. Eu só não posso dizer se será no começo, no meio ou no fim do terceiro milênio. Essa é a realidade. Nada vai dar salto aqui na humanidade. Não há Messias, não há milagrosos, não há missionários que mudem uma ordem de coisas que estão arraigadas no espírito humano. Só através de um processo educativo espiritual que é lento e que não se resolve numa única existência. Quem tiver dúvida, leia os romances históricos de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, ou de Ivone Pereira, né, mostrando que os clãs familiares ou grupos, né, de espíritos que reencarnam, às vezes estacionam, reincidem em erros e passam, às vezes, séculos e séculos mantendo aquele mesmo status quo sem mudanças, porque não mexeu com o sentimento e não incorporaram o quê? A moral ensinada por Jesus. Então vejam, essa é a grande mudança que o Espiritismo está trazendo como proposta para nós, a valorização do ensino moral de Jesus. Allan Kardec, na apresentação do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreve sobre isso, que o objetivo da obra seria tratar do ensino moral de Jesus. E disse mais, que seria a chave para nós compreendermos umas palavras de difícil compreensão dos textos bíblicos. Que chave é essa? Aí ele detalha, tirando os véus. Que véus são esses? Aquele que Moisés colocou nas pessoas quando ele achou que poderia proibir o intercâmbio mediúnico. Achou o quê, né? Porque mesmo proibindo, continua a acontecer com outros nomes e outras formas em todos os tempos. Mas tirou com o tempo, e Allan Kardec, com o Espiritismo, nos traz o acesso à espiritualidade, nos traz a certeza de que nós somos espíritos imortais e que os espíritos, quando estão nessa outra dimensão, eles mantêm não só a sobrevivência, como a individualidade e a identidade. A partir, então, dessa certeza da imortalidade da alma, é que nós podemos observar e compreender melhor o ensino moral de Jesus. É isso que vem trazer a grande mudança para todos nós. Não mais ficarmos decorando palavras, repetindo textos, discutindo vírgulas, etc., de línguas mortas, que muitas vezes, para a gente compreender, tem que ter uma grande compreensão
do significado da época e do atual, o que foge à grande maioria da população do mundo. Então nós temos que buscar a essência moral. E é isso que o Espiritismo faz com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque daí é que pode trazer a mudança. E essa mudança que é necessária no mundo de hoje, porque nós vivemos um momento extremamente complexo. Nós diríamos, aqueles que viveram com bastante consciência o fim do século XX, não poderiam imaginar a situação em que nós nos encontramos agora. Bastante complexa, bastante difícil. Um mundo conturbado. O mundo e o nosso país extremamente conturbado. Por quê? Porque nós não sabemos respeitar o próximo. O que é respeitar o próximo? É saber que nós somos espíritos diferentes, que é uma diversidade de espíritos encarnados. Dentro da nossa casa, quem tem dúvida disso, faça um teste. Pegue seus filhos adolescentes e dê um presente de surpresa para eles. Hoje eles vão dizer claramente, por que me deu isso? Eu não gosto disso. No passado, tinha aquele ranço de autoritarismo, todo mundo era obrigado a seguir, isso não existe mais. Então, na verdade, os nossos filhos são espíritos, não são propriedades e nem gerados espiritualmente por nós. Nós geramos o corpo, mas não o espírito. O espírito reencarna e traz a bagagem dele. Isso acontece no seio do nosso lar e acontece no contexto social, obviamente. Por isso é que há pessoas com grande diversidade de pensamentos, de opiniões e de visões sobre o próprio mundo. E nós entendemos que Jesus, certa feita, nos disse: amar ao próximo como a si mesmo. E a sua lei áurea demanda o quê? Respeitar o próximo, compreender o próximo. Nós não vamos mudar o próximo, nós não vamos mudar nem nossos filhos. A gente pode sugerir, pode contribuir, mas nós não garantimos nenhuma mudança, como se pensou no passado. Nessas condições, a partir do respeito da opinião do próximo e das propostas do próximo, nós temos que passar a racionalizar essa compreensão do ensino moral de Jesus. E quando ele apresentou, em síntese, todas essas propostas, foi no Sermão da Montanha, que Allan Kardec trata de várias dessas bem-aventuranças do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vejam bem, Sermão da Montanha, ele não estava se dirigindo àquele povo que estava ali ao lado dele, não. Ele estava trazendo uma proposta de mudança no relacionamento interpessoal para a nossa civilização. É aquilo que a gente poderia dizer uma nova política para o mundo, não no sentido de política partidária, política no sentido de saber se relacionar, conviver e atender objetivos comuns. Era essa a proposta que Jesus formaliza no Sermão da Montanha. Mas ele começa falando: bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Todos nós, em graus diferentes, nos encontramos em aflições na atualidade. Sabe por quê? Aqui é um mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, segundo todos os textos de Allan Kardec, não há nitidamente o predomínio do bem ainda. Há esse entrechoque de muitas circunstâncias, né, dentro de um contexto em que nós estamos submetidos. E, sendo um mundo de provas e expiações, nós vamos também lembrar o Livro dos Espíritos. Segundo eles, o único Espírito puro e perfeito que habitou a Terra foi Jesus,
questão 625 de O Livro dos Espíritos. Logo, todos nós estamos em graus diferentes de imperfeição, de dificuldades, de limites. E é essa situação de diversidade que nós temos que reconhecer em nós mesmos, para poder reconhecer no próximo também. Então é esse o quadro, é o cenário em que nós estamos vivendo. Paulo de Tarso, na sua segunda epístola aos Coríntios, faz o alerta para que não fiquemos atribulados, não nos sintamos perseguidos, não é? Mas por quê? Porque ele estava trabalhando a ideia da carta viva do Evangelho. A carta viva do Evangelho não é aquela, e ele deixou claro isso, não era aquela que era apenas registrada, mas é aquela que é vivida. Então, o nosso grande desafio no mundo de hoje é viver o ensino moral de Jesus. Viver o ensino moral de Jesus, nós temos que ser do mundo, entre aspas, sem ser do mundo. Ou seja, nós estamos vendo uma conturbação, uma tribulação geral, uma animosidade, uma vinculação com o ódio. Mas nós não podemos nos submeter mental, espiritualmente a isso, porque senão nós os desequilibramos também. Então, é o grande recado que o Evangelho de Jesus nos traz, é que nós temos que estar no mundo, conviver com o mundo, mas não vamos ficar emocionalmente envolvidos, contagiados por tantas manchetes da mídia, por tantas mentiras, as chamadas fake news, que comprometem hoje as redes sociais, inclusive das redes sociais espíritas, trazendo inverdades, distorções, deturpações, que nada tem a ver com os princípios doutrinários. Esse é um ambiente difícil que nós estamos vivendo. É essa situação do sinal dos tempos, que não vai se resolver agora, mas é um processo natural. Então, nada melhor do que nos abeberarmos dessas informações básicas que brotam das obras de Allan Kardec, e nós vamos perceber que nós temos realmente subsídios, um grande repositório de informações, de recomendações, para nos esforçarmos para ir suplantando, superando as dificuldades do dia a dia. Lembramos aqui de casos históricos, vamos assim dizer, de superação de dificuldades, a começar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um jovem orgulhoso, arrogante, extremamente culto e preparado, o doutor Saulo de Tarso. De repente, ele se prepara para ser um seguidor de Jesus, e que não se resolveu naquele momento que ele viu Jesus, não. Ele passou 3 anos meditando, refletindo no deserto, e o resto da sua vida sendo testado no trabalho, onde ele escutava pessoas maledicentes, intrigas que faziam contra ele, denúncias e que o levaram à prisão várias vezes, a apedrejamento, a situação de quase morte, mas ele mantinha sua têmpera, porque ele tinha certeza do ensino moral de Jesus. E é por isso que ele soube vencer e escreveu no final da sua vida a Timóteo: terminei a carreira. Isso, terminou a carreira. O que é carreira? Ele, o antigo jovem doutor Saulo de Tarso, era um amante dos esportes. E ele usava nas suas epístolas várias palavras relacionadas com corridas, com esportes em geral, não é? Terminou a carreira, combati o bom combate. O bom combate que ele combateu, ele estava se referindo, na realidade, às lutas que ele soube ir vencendo e suplantando. O bom combate não é o combate da aniquilação do próximo, não é o combate
de usufruir de situações. Não. Ele soube colocar em prática o respeito ao próximo como a si mesmo. E guardei a fé. Porque a fé que ele divulgava em toda parte não era mais a fé dos antigos judeus, dos antigos hebreus, registrados em todas as letras, nos textos do Velho Testamento, que falam do dente por dente, olho por olho, e um Deus punitivo, um juiz vingativo. Não. Ele defendia, na verdade, a ideia de Deus trazida por Jesus e registrada por João. Deus é amor. Então ele parte para o exercício dessa nova relação com a humanidade, concentrado numa outra visão sobre a divindade, e não mais em regras, em formalismos, que era típico da lei que ele passou a criticar, que era a lei que ele era doutor, em cima da Torá. Não mais isso, não mais o formalismo, não mais o ritual, mas a vivência prática, né? A chamada carta do Evangelho escrita com as próprias ações. É essa fé que Paulo soube defender e soube executar. Nós temos o grande exemplo de um autor de várias páginas na codificação, que é o Agostinho, para a Igreja Católica, o Santo Agostinho. Pouca gente sabe que o Santo Agostinho era um jovem devasso de uma família rica, causa de extremas preocupações para sua mãe Mônica, que já era cristã, até o dia que um pároco o convenceu e ele passou a ler a Epístola aos Romanos de Paulo, e ele encontrou ali as admoestações de Paulo sobre o uso desregrado do sexo. Aquilo mexeu com ele e ele começou todo um processo de transformação e veio a se transformar num grande estudioso do cristianismo e veio ser santificado, né, pela Igreja Católica. Mas vejam bem, é superação, são exemplos marcantes para todos nós de pessoas que estavam imersas num meio, num contexto, mas animados por um ideal, sabendo um rumo, prosseguiram, insistiram e venceram nessa nova trajetória. É esse o recado que nós estamos precisando para o mundo conturbado de nossos dias. E nós temos a essência do ensino de Allan Kardec nas suas obras, trazendo à tona o ensino moral de Jesus. E não podemos nos esquecer que Jesus, ao conclamar os aflitos, aqueles que têm sede de justiça, nós não podemos também entender que justiça, no entendimento do cristianismo à luz do espiritismo, ela tem que ser a consequência e a somatória do amor e da caridade. Aí há justiça. Então não é uma justiça de faixa, não é uma justiça adquirida, ela é conquistada pelo esforço de educação espiritual. Assim, quando nós temos num mundo complexo como o de hoje, nós lembramos de Jesus. No final da sua existência física entre nós, quando ele estava dialogando com aqueles discípulos diretos e preparando-os que ele partiria, ele disse que partiria, mas que mostraria o caminho. Tomé não entendeu, mas mestre, que caminho é esse que nós não conhecemos? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. É isso que nós estamos precisando hoje. Abrir todas as nossas percepções. E nós vamos entender o caminho como essa rota do espírito imortal dentro de um projeto de educação espiritual. Eu sou o caminho, a verdade, que é gradativamente entendida por nós ao longo das várias fieiras reencarnatórias. Eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele também disse, eu sou a vida
A vida a que ele se refere não é vida efêmera de 30, 40 ou de 90 anos de idade. Não. É a vida imortal. É aquilo que é imorredouro. É isso que nós entendemos na obra de Allan Kardec como um grande repositório de sugestões, de recomendações, indicando placas para melhor entendermos, melhor buscarmos os caminhos que podem representar mais um passo na senda evolutiva de todos nós. Obrigado.